Olá, olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas, muitas bênçãos de luz e de paz. Nós estamos iniciando mais um estudo dos livros que compõem a coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB. E hoje nós vamos estudar o capítulo 24 do livro Religião dos Espíritos. Então, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Então, vamos dar início. Lembrando que este livro, Religião dos Espíritos, é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E em cada capítulo, aqui é importante lembrar, apresenta uma questão de O Livro dos Espíritos, que é uma forma também de nós estudarmos o Livro dos Espíritos através dos comentários extraordinários de Emmanuel. Mas, antes de iniciarmos com os comentários de Emmanuel, vamos então ao primeiro capítulo. Aliás, a pergunta que está em O Livro dos Espíritos, e aqui Emmanuel coloca como fazendo parte desse capítulo 24, que é a questão 617. Quando Kardec, ele pergunta a respeito das leis divinas. Se as leis divinas, elas concernem, elas se referem-se apenas às coisas de procedimento moral. E aí os benfeitores, eles nos deixam muito claro ao dizer que todas as da natureza, ou seja, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. E aí ele vai nos lembrar que o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as leis, né? As leis divinas, praticando essas leis, ou seja, se aproximando, se harmonizando com essas leis. Então, nós nos lembramos de uma outra questão que está também em O Livro dos Espíritos, neste mesmo capítulo, que é a questão de número 614. Quando os benfeitores nos lembram que as leis naturais são as leis divinas, a única e verdadeira felicidade do homem, que indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e o homem só é infeliz quando delas se afasta. Então, quando nos afastamos das leis divinas, nós sofremos, nós nos desequilibramos. Então, acerca dessa questão de número 617, é que Emmanuel ele vai tecer aí os seus comentários. Né? E nós separamos apenas alguns parágrafos que mais nos chamaram a atenção para aqui refletirmos juntos. Quando Emmanuel diz assim: reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Ou seja, nem todo aquele que está no processo expiatório significa dizer que é punição por algo, por alguma falta anterior. Muitas vezes o espírito ele pode pedir aquela expiação como oportunidade de aprendizado.
Então, Emmanuel nos lembra aqui, né, como também nem toda luta no campo físico expressa punição, e sim oportunidades de aprendizado, de nos melhorarmos, de avançarmos, né? Outro ponto que nos chamou a atenção é quando Emmanuel diz assim: suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Nós somos a oficina onde sempre temos algo dentro de nós para consertar, para reformar, né? Nós somos essa oficina e sempre temos algo ali que precisa ser consertado, ser reformado. Estamos todos numa grande escola, né? Onde precisamos nos esforçar para aquisições de virtudes e assim podermos avançarmos. E ele, em outro ponto que nos chamou a atenção, é quando ele diz: toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Né? Ou seja, nós estamos aqui nessa grande escola, passando muitas vezes por dificuldades, por situações difíceis, por sofrimentos, por dores, mas que nos são necessárias para vermos nessas diversas situações oportunidade de restauração. E uma das formas de nós conseguirmos entrar nesse trabalho de restauração é valorizar o serviço próprio, nos dedicando ao estudo, nos dedicando à meditação, às reflexões, fazer ali o autoconhecimento, fazer esse mergulho interior, identificar aquilo que precisa ser melhorado, né, ser corrigido. E Emmanuel nos chama também aqui a atenção, esse parágrafo é um pouquinho grande, mas é muito importante, porque Emmanuel nos diz assim: não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, né? Elevado, a fim de que a negação do homem seja bafejada, ou seja iluminada pela esperança de Deus. Então, por vezes, temos o hábito de medir as dores alheias, de dizer assim: ah, fulano está passando essa situação, essa expiação, porque deve ter feito isso ou aquilo em outra existência. Muitas vezes não, como falamos de início, né? O espírito ele está consciente daquela necessidade de experienciar aquela expiação, aquele sofrimento, como para aprender a passar por uma expiação, uma prova difícil, no sentido de aprender a resignação, de passar pela dor com mais coragem, com mais bom ânimo, às vezes também para ajudar, né, ali na família que faz parte a passar por essas situações. Então, a gente tem que ter cuidado para não sair aí medindo as dores alheias, né? É importante que voltemos o nosso olhar para as nossas ações, para a experiência que nós estamos passando. E outro ponto, esse é já no final, quando Emmanuel ele nos lembra sobre a grandeza do Cristo, que sem débito algum condicionou-se às nossas deficiências, aceitando aceitando para ajudar-nos a cruz dos ladrões,
para que todos consigamos, na glória de seu amor, soerguer-nos da morte no erro à bênção da vida eterna. Então, Emmanuel aqui, ele nos lembra, né, sobre a importância de estarmos conscientes desse modelo e guia que é o nosso Mestre Jesus, que ele não tinha nada que espiar, não tinha nenhuma prova. No entanto, esse Espírito, o Espírito mais perfeito, veio à Terra e esteve entre nós para nos ajudar, para deixar as suas lições, para deixar os seus exemplos, passando por diversas situações, diversos sofrimentos, para nos mostrar que é possível sim vencer, né, todas as dificuldades, vencer as sombras. E ele nos lembrou e nos lembra falando aos corações: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas sombras, as nossas dificuldades. Então, meus irmãos, a reencarnação, ela é um dos princípios básicos, fundamentais da doutrina dos espíritos, que esclarece, que explica toda a trajetória da alma ao longo de múltiplas existências terrenas. Então, a reencarnação, ela é um processo natural e necessário para o progresso espiritual e moral do ser humano. E aqui é importante nós destacarmos alguns pontos. Primeiro, evolução espiritual. Compreendemos a reencarnação como um mecanismo de evolução espiritual, no qual passamos por diferentes experiências, né, diferentes existências, tendo a oportunidade de nos melhorar, de aprimorar as virtudes conquistadas, de superar as nossas imperfeições, de progredir em direção à perfeição. Então, a cada encarnação, nós passamos pela oportunidade, nós temos a oportunidade de aprender. Nós temos a oportunidade de corrigir, de resgatar os débitos e de construir um futuro melhor, mais harmonizado e mais feliz. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a justiça divina, porque a reencarnação, ela está em consonância com a justiça divina, que estabelece uma relação entre as ações de cada um e suas consequências ao longo de diferentes experiências encarnatórias. Então, o Espiritismo, meus irmãos, nos ensina que ninguém está sujeito ao sofrimento injusto ou a uma situação uma situação desfavorável sem que haja uma causa moral para isso, seja na existência atual, seja em outra existência. Então, esse é o segundo ponto, justiça divina. O terceiro ponto que nós queremos colocar aqui é sobre o progresso, sobre o plano de progresso. Como que é esse plano de progresso? A reencarnação, ela é compreendida como plano divino de progresso, no qual nós temos a oportunidade de experimentar, de experienciar diversas situações, desafios, relacionamentos,
para o nosso próprio aprimoramento espiritual. Então, a cada encarnação, nós temos a chance de crescimento. Nós temos a chance de desenvolver em nós o perdão. Nós temos a chance de desenvolver em nós o amor, de nos colocarmos no exercício do bem, de ajudar o nosso próximo, de contribuir para um mundo mais harmonioso, mais fraterno. Então, esse aí é o terceiro ponto. O quarto ponto, que aqui é importante nós lembrarmos, que é sobre a memória espiritual. Então, por que a memória de vidas passadas, por que nós não temos acesso de forma consciente à memória de vidas passadas? Porque isso geraria desequilíbrio em nós, né? Por interferir no livre-arbítrio, porque poderia também interferir no processo de aprendizado. Então, assim, vamos a um exemplo. Imaginemos uma mãe ali com o seu bebê e, de repente, vem ali a lembrança, a memória da vida anterior, e ela lembra que ela fez muito mal àquele espírito. Ou o contrário, que ali ela está diante de um inimigo, de alguém que fez muito mal a ela. Como que ficaria essa relação? Então, Deus, o nosso Pai que nos ama infinitamente, ele nos deu a bênção do esquecimento do passado, para que nós possamos voltar todas as nossas atenções à nossa existência atual e que possamos nos esforçar para nos melhorar a cada dia nesse processo. Então, né, nós não temos acesso de forma consciente às memórias passadas, no entanto, as experiências de vidas anteriores, as lições das vidas anteriores, elas influenciam a personalidade, a tendências, as inclinações do ser humano. E reflete, né? Ela pode refletir sim em nossa conduta e em nossas escolhas na existência atual. Então aqui é importante lembrar que a reencarnação, ela é um processo natural e necessário para cada um de nós que estamos nessa grande escola, onde somos convidados a passar de ano a cada encarnação e nos elevarmos na direção de Deus, o nosso Pai. Então, meus queridos, aqui nós encerramos esses nossos breves comentários a respeito da reencarnação. Voltamos no próximo estudo, se Deus assim permitir. Que Deus, o nosso Pai, abençoe a todos. Agradecemos àqueles que puderam assistir ao vivo e aqueles que irão nos assistir posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma noite de muita paz. Até o próximo estudo. Muita paz a todos.